Olá, meu nome é Marcelo. Essa é a disciplina de Morfologia do Português do curso de Letras da UFMS. Esse é o nosso quarto módulo, Modelos Teóricos e Ensino de Morfologia, nossa primeira unidade, onde falaremos sobre a morfologia gerativa. Nessa aula de hoje, trataremos primeiro de conceitos básicos da teoria gerativa e depois faremos uma análise mais específica desse conjunto de conceitos da teoria gerativa lexicalista, portanto, uma teoria gerativa aplicada à morfologia. Nessa foto do lado, a gente pode visualizar o linguista norte-americano Abraham Noam Chomsky. Mas quem é Chomsky, né? Chomsky nasceu na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Em 1945, ele começou a estudar filosofia e linguística na Universidade da Pensilvânia com o pesquisador Zelig Harris. Antes de receber seu doutoramento em linguística pela Universidade da Pensilvânia em 1955, Chomsky realizou a maior parte da sua pesquisa nos 4 anos anteriores na Universidade de Harvard como pesquisador assistente. Sua tese de doutorado, um trabalho de mais de 1000 páginas, desenvolveu a sua abordagem original às ideias linguísticas. Um resumo desse trabalho foi publicado em 1957 no livro Syntactic Structures, ou Estruturas Sintáticas, por recomendação de Roman Jakobson. A recensão crítica dessa obra por Robert Lees teve um papel fundamental na sua divulgação e reconhecimento como um trabalho revolucionário. Assim como Saussure é considerado o pai da linguística ou o pai do estruturalismo, Chomsky é também considerado um linguista importante, especialmente a partir da década de 50. Bom, mas o que é fazer uma ciência da linguagem? A gente costuma trabalhar aqui com 3 questões específicas. As 2 primeiras dizem respeito ao fazer ciência de maneira geral, e a terceira questão diz respeito à questão da linguagem especificamente. Toda ciência precisa ter um modelo teórico, portanto, delimitar o seu objeto de estudo e definir a sua metodologia científica de maneira objetiva, e faz uso de uma metalinguagem especializada, ou seja, de um jargão técnico. No caso da ciência da linguagem, a gente trabalha com dados linguísticos e hipóteses. Trabalhamos também nas disciplinas de introdução à linguística com a diferenciação dos tipos de gramática, ou tipologia de gramática. As que a gente mais conhece são a gramática normativa ou prescritiva, que são as gramáticas escolares, a gramática descritiva, e o que a teoria gerativa nos traz é o que a gente vai conhecer como gramática internalizada. Pensando em alguns exemplos, então, a gente tem na primeira sentença uma frase que seria considerada boa para uma gramática normativa. Os meninos jogam bola. A segunda sentença, os meninos jogam bola, seria uma sentença analisada pela gramática descritiva. Percebam que nas 2 primeiras sentenças a gente está falando de ocorrências que são possíveis na língua, diferentemente do que acontece na terceira sentença, inclusive marcada com um asterisco, que é a marcação que a gente faz para indicar que uma sentença é agramatical. Então, no português, o falante reconhece que meninos os bola joga é uma frase impossível. Vamos lá, vamos pensar em algumas questões de partida para entender melhor o que é essa teoria gerativa, né? Do que se sabe até hoje dos reinos animal, vegetal e mineral, só os seres humanos falam. Só os seres humanos são capazes de combinar itens de um conjunto de elementos segundo certos princípios básicos, que são em número finito, de modo a gerar um número infinito de sentenças novas. Isso corresponde ao que chamamos de aspecto criativo da linguagem ou, simplesmente, criatividade. Na teoria gerativa, nossas preocupações são de determinar se as sentenças são gramaticais ou agramaticais. O que permite ao falante decidir, então, se uma sentença é gramatical ou não, é o conhecimento que ele tem e engloba o conceito de competência, ou competência linguística. Quando o falante põe em uso a competência para produzir as sentenças que fala, o resultado é o que chamamos de performance, ou desempenho. O programa gerativista. O ser humano possui em seu aparato genético uma faculdade da linguagem, alocada no cérebro, e é uma hipótese plausível que se presta a marcar a diferença fundamental entre os seres humanos e todos os outros seres do planeta. São importantes também para o programa a própria teoria do inatismo, baseada, portanto, no campo da psicologia, e a distinção entre o que é uma gramática universal, que se presta a todas as línguas, e a gramática da própria língua. Vale lembrar que, em tempos mais recentes, desenvolveu-se dentro do programa gerativista a teoria que a gente conhece hoje como teoria dos princípios e parâmetros. Os princípios, portanto, seriam universais e cada língua teria, então, a sua parametrização específica.
Mas o que é a teoria do inatismo? Bom, a visão inatista defende que os seres humanos nascem programados biologicamente para falar, assim como os pássaros para voar. A linguagem, então, se desenvolve naturalmente nas crianças. O ambiente contribui para as pessoas falarem determinada língua. O resto a criança faz por si só. Para isso, aciona inconscientemente um mecanismo cerebral que contém um conjunto de princípios válidos para todas as línguas humanas, que é o que a gente chama de gramática universal, ou GU. Essa GU, ela é, portanto, um conjunto de regras aplicado aos diferentes níveis de análise linguística. Então, para o nível da fonética e da fonologia, nós temos as regras de pronúncia e de fala. No nível da morfologia, nós temos as regras de formação de palavras. No nível da sintaxe, as regras de formação de frases e, enfim, no nível semântico, as regras de relacionamento entre formas e conteúdos. Por óbvio, nossa discussão agora é centrada especificamente nessas regras de formação de palavras, que é o campo da morfologia. Conceitos básicos de morfologia gerativa. Na gramática tradicional, assim como no estruturalismo, a morfologia derivacional é definida como a parte da gramática de uma língua que descreve a formação e estrutura das palavras. Numa abordagem gerativa, podemos dizer que a morfologia derivacional é a parte da gramática que dá conta da competência do falante nativo no léxico da sua língua. Se na morfologia tradicional a preocupação era descrever as línguas, separando os morfemas e classificando-os, na teoria gerativa o objetivo é explicar a capacidade ou competência do falante nativo para, segundo Rocha, formar novas palavras e rejeitar outras, estabelecer relações entre itens lexicais e reconhecer a estrutura de um vocábulo, por exemplo. Na perspectiva gerativista, a taxonomia e a classificação dos morfemas de uma língua perdem, portanto, a importância. O que importa são as relações entre formas lexicais ou processos, através dos quais uma forma lexical pode ser construída a partir de outra. Em síntese, para a teoria gerativa, de acordo com o modelo de descrição linguística denominado elemento e processo, a morfologia consiste em um conjunto de regras que descrevem as modificações das formas existentes, levando em conta o fato de que as formas já existentes estão relacionadas com outras formas. Nesse sentido, destacamos aqui 5 conceitos básicos de morfologia gerativa, que são eles: a gramática subjacente, a ideia de competência lexical, a distinção entre regras morfológicas e regras sintáticas. Dentro da própria morfologia, a gente estuda regras de análise estrutural, que são as RAIs, e as regras de formação de palavras, que são as RFPs. E, por último, o conceito de produtividade lexical. Gramática subjacente. Uma língua possui as suas estruturas e há algumas regras que devem ser seguidas se alguém quer se comunicar nessa língua. Os falantes nativos, mesmo os analfabetos, possuem no cérebro uma gramática internalizada, implícita, subjacente, que sabem manejar adequadamente, intuitivamente, embora não consigam descrevê-la ou explicá-la. Logo, o objetivo do gerativismo na morfologia lexical será explicar as regras da gramática subjacente. Competência lexical. Bom, por competência lexical, entendemos o conhecimento que o falante tem do léxico da língua. Conhecer uma língua é saber produzir textos e compreendê-los. Conhecer o léxico significa reconhecer os itens lexicais e estabelecer relações entre eles. O repertório das entradas lexicais constitui o léxico de uma língua. As palavras, as formas presas, como, por exemplo, tel ou grafia, e os afixos, por exemplo, in, des, eiro, vel, que são, portanto, os prefixos e os sufixos, são alguns dos elementos dessa lista. Além de possuir um catálogo de itens lexicais, o falante pode identificar a estrutura interna de um vocábulo e criar palavras novas. Segundo Basílio, fazem parte da competência lexical do falante o conhecimento de uma lista de entradas lexicais, o conhecimento da estrutura interna dos itens lexicais, assim como das relações entre vários itens, e o conhecimento subjacente à capacidade de formar entradas lexicais gramaticais novas e, naturalmente, rejeitar as formas que são agramaticais. Regras morfológicas e regras sintáticas. O conhecimento que o falante tem do léxico de sua língua lhe facultará uma série de generalizações a respeito desse léxico, formação de palavras novas e análise estrutural de palavras. Feita a caracterização da base, ou seja, da palavra primitiva, e do produto, portanto, de uma nova palavra, tem-se a regra morfológica. Constitui uma das tarefas da morfologia gerativa a explicação das regras morfológicas, sendo que essas se diferem nitidamente das regras sintáticas. Por exemplo, com base em criar, é possível estabelecer relações paradigmáticas com o criador. Do mesmo modo, a partir de contar, forma-se
contador. Assim, pode-se fazer uma lista de formas possíveis na língua derivadas de verbos: apertar, apertador; fabricar, fabricador; pintar, pintador; escrever, escrevedor; pincelar, pincelador; vender, vendedor; requerer, requeredor. No caso, todos os itens lexicais, antigos e novos, foram formados a partir de verbo. Isso não quer dizer que possa ser qualquer verbo. Por outro lado, palavras em eiro são sempre formadas a partir de substantivos. É o exemplo de leite, leiteiro; pedra, pedreiro; sacola, sacoleiro; erva, ervateiro e etc. Mas não poderá ser qualquer substantivo. Vejam que, por exemplo, de cautela não podemos formar cauteleiro, da mesma maneira que de avião não formamos avieiro, sobrinho, sobrinheiro e etc. Então, uma distinção importante entre uma regra sintática e uma regra morfológica reside no fato de que a existência da sentença é efêmera, ou seja, ela desaparece logo após a enunciação, ao contrário de uma palavra que, após criada, poderá se tornar perene. A consequência da perenização das palavras é que elas passam a ter existência autônoma, ou seja, elas passam a ser repetidas pelos falantes da língua, independentemente do acionamento da regra morfológica que a formou. Há, portanto, um congelamento da palavra. Uma vez registrada como palavra, ela toma, pelo menos potencialmente, uma existência lexical concomitantemente independente. Daí a razão da gente falar da distinção entre regras de análise estrutural, que são as RAIs, e as regras de formação de palavras. As chamadas regras morfológicas podem tanto se referir à estrutura de uma palavra existente na língua, quanto à produção de um novo item lexical, uma nova palavra. Seja na conversa, seja na escrita, a maioria das palavras é de formas institucionalizadas, isso é, palavras já conhecidas dos usuários, como é o caso de carro, bola, vender, escola, uva, janela, perfume, supermercado, etc. Podem surgir, todavia, palavras novas, não institucionalizadas, nunca usadas antes. Logo em seguida, fez-se a sepultação do cadáver. A regra de análise estrutural, ou RAI, é a que permite ao falante analisar a estrutura das palavras derivadas, são formações complexas, como, por exemplo, saber que colação é derivada de colar, armadura é derivada de arma e semanal é derivada de semana. Essa análise da estrutura das palavras que o falante tem a capacidade de fazer pode ser formalizada da seguinte maneira: X representa a palavra primitiva, ou a base. A representa a classificação gramatical da base, portanto, a sua categoria gramatical, se é um substantivo, se é um verbo. Y representa o sufixo a ser anexado a essa base para formar o produto. E B representa a classificação gramatical do produto, ou seja, o que ele se tornou. Então, por exemplo, a RAI de semanal será semana, que é um substantivo, a qual acrescentamos o sufixo ao. Isso forma a palavra ou novo produto semanal, que passa, portanto, a ser um adjetivo. A regra de formação de palavras, ou RFP, é estabelecida com base em processos já existentes na língua. Por exemplo, a formação de palavras novas, como chavista, carreirista, cotista, bairrista, fundista, conteudista, se faz com base em uma relação paradigmática do tipo golpe, golpista; máquina, maquinista; equilíbrio, equilibrista; roteiro, roteirista; final, finalista; arte, artista. O que o falante faz, portanto, é comparar formas já existentes e aplicar uma regra, então, para uma palavra nova. Ao produzir novos itens lexicais, como sepultação, por exemplo, ou mochilada, o falante estará fazendo o uso de uma RFE, que pode ser formalizada da seguinte maneira. Então, eu tenho X com a sua categorização gramatical, e aí eu tenho X com a sua categorização gramatical, a qual se acrescenta um sufixo. Isso me dá um produto novo que tem uma nova categoria gramatical, uma nova classificação gramatical. Então, a RFP de sepultação será, por exemplo, sepultar, que é um verbo. Eu tenho, então, a adição do sufixo são, e isso se transforma, então, no substantivo sepultação. Toda RFP corresponde a uma RAI. Ao criar uma palavra nova ou ao interpretar um novo item lexical, o falante demonstra conhecer a estrutura do item recém-criado. Produtividade lexical. Bom, na língua, frequentemente aparecem novas formações, ou seja, na linguagem coloquial, formal, literária ou científica, enfim, em qualquer modalidade de linguagem, é possível deparar com formações não ouvidas ou escritas antes. Trata-se de itens não familiares. A essa possibilidade do surgimento de novos itens lexicais na língua dá-se o nome de produtividade. Daí a ideia de produtividade lexical, que é a capacidade de produzir novas palavras. Por essa razão, é tão difícil responder a pergunta: tal palavra existe? Os dicionários deixam de assimilar
assimilar vários termos familiares a uma comunidade linguística. Do mesmo modo, registram palavras que não se usam mais, que a gente chama de arcaísmo. Sob o ponto de vista exclusivamente científico, é difícil definir se uma palavra existe ou não em uma língua. Para entender um pouco melhor essa questão, devemos considerar, primeiramente, que certas palavras não são possíveis de serem criadas na língua. Por exemplo, a formação de substantivos com o sufixo dor só é possível se a base for um verbo. Mesmo assim, não pode ser qualquer verbo. Ou seja, se a base for um substantivo ou um adjetivo, a essa base não se pode adicionar o sufixo dor, sob pena de ocorrer uma transgressão sufixal. Servem de exemplo as palavras luz-dor, alegredor, feliz-dor e copo-dor, por exemplo. Por outro lado, existem palavras possíveis, mas que, por alguma razão, são rejeitadas pelos falantes. Isso geralmente ocorre quando já existe na língua uma palavra que dá conta do sentido que se quer expressar. Por exemplo, se já existe a palavra descobrimento, mesmo que a palavra descobrição seja possível, os falantes tendem a rejeitar a palavra nova. Trata-se, nesse caso, de um princípio que a gente conhece como o princípio da economia linguística. É preciso também considerar que existem palavras recém-criadas, que a gente chama de neologismos, ou ainda não dicionarizadas, com existência real em certas comunidades de fala ou grupo de usuários da língua. São exemplos a palavra fumódromo, tuitar, reitorável, carreata, videoconferência, blogueiro e etc. Além disso, existem palavras dicionarizadas que não são conhecidas de uma comunidade linguística. Incluem-se nesse caso as palavras relativas a uma certa atividade ou especialidade. São os casos dos jargões técnicos, né? Os regionalismos, os arcaísmos, como exemplo, chibeiro, esgualepado, cafuá, fonema, ajojo, canzil, bruaca, gibeira, ou mesmo, por exemplo, os conceitos que a gente usa para fazer linguística, certo? Tanto em relação às palavras existentes, quanto em relação às palavras possíveis de serem criadas, o que se observa é uma regularidade quase que absoluta. Segundo Rocha, de fato, formações como sequestrável, taxista, doleiro, sambódromo, malufar, carreata, buzinaço são transparentes sobre o ponto de vista morfológico e semântico. As eventuais irregularidades aparecem através da permanência no léxico. Nesse caso, a gente vai ver que existem irregularidades que são morfológicas e irregularidades que são semânticas. Aí alguns exemplos de irregularidades morfológicas. Por que a gente fala que é uma irregularidade? Porque a gente teria uma forma de derivação regular, portanto a regra diria uma coisa, mas o produto que se dá é outro. É o caso, por exemplo, quando a gente pega a base expulsar, que por aplicação de regra daria a palavra expulsação, mas a gente sabe que por derivação irregular o termo é expulsão. A mesma coisa acontece com a formação de eleição, que vem da base eleger, e não elegeção. Assim também são os termos editar, editador, editor, milho, que não dá a forma milhal, mas sim a forma milharal, e a palavra cana, que não dá canal e dá canavial. Quanto às irregularidades semânticas, a gente pode citar alguns exemplos. Por exemplo, palavra e palavrão. Palavrão não é, no caso, uma palavra grande, né? Mas uma palavra inconveniente. Estudar e estudante, por exemplo, estudante não é aquele que estuda, mas quem frequenta uma escola ou um curso. A mesma coisa com tratar e tratante. Não é aquele que trata, mas sim aquele quem não cumpre um trato. Produtividade lexical. As irregularidades morfológicas e semânticas, em número elevado na língua, são incompatíveis com as regras morfológicas, já que essas são intrinsecamente regulares e previsíveis. Para sair desse impasse, é preciso considerar a diferença entre formas cristalizadas, aquelas que permanecem na língua, e a possibilidade de os falantes criarem novas palavras, os neologismos. Ao analisar e reconhecer a regra de formação de palavra de uma palavra nova, observa-se, no mais das vezes, que muito do que era considerado imprevisível constitui, na realidade, possibilidades previstas por padrões morfológicos vigentes. Fim. Nesta unidade, destacamos que os estudos atuais de gramática gerativa consideram a morfologia um ramo autônomo da linguística. Além disso, vimos que comporta diferentes abordagens teóricas, destacando-se a gramática tradicional, o estruturalismo e, como vimos hoje, a gramática gerativa. Sim, a principal diferença entre os estudos tradicionais e a abordagem gerativa é que a última estuda a morfologia a partir da competência do falante para formar palavras e reconhecer a estrutura dos vocábulos, seja
seja dos existentes, seja dos novos. Apresentamos também conceitos básicos de morfologia gerativa, entre os quais a gramática subjacente, competência lexical, as regras de formação de palavras, as regras de análise estrutural e a produtividade lexical. Desejamos a você bons estudos. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.